Queria muito saber o que te leva a escolher um projeto, um personagem, como é que se dá o seu trabalho de escolha dos projetos que você participa? Bom, na verdade, assim, o que me leva a escolher primeiro de tudo eu sou chamada para um teste. Geralmente os atores, eles chegam num projeto de cinema via produtor de elenco, que é o cara que escolhe todo mundo que vai participar daquele filme como ator. Aí a gente vai lá e tem um teste de VT, que nada mais é do que essa câmera, e eles pegam uma cena do filme, na qual uma cena bem próxima da personagem que você está sendo escolhida para fazer, você vai lá e faz a cena, e eles veem se você se encaixa no perfil do filme ou não. Mas antes de ir para esse teste, geralmente eu leio o roteiro do filme e vejo, inclusive, se esse filme está falando de alguma coisa que para mim é importante estar dando meu depoimento. Porque quando você empresta o seu corpo, a sua voz e a sua experiência para um filme, você está, na verdade, emprestando o seu depoimento, né? Você mesmo, a sua história de vida, a sua experiência de vida. E a gente não pode esquecer de uma coisa: o cinema, por mais glamuroso que ele pareça aqui na tela, e essas fotos todas, e toda a produção, maquiagem, roupa e tudo mais, o cinema fala sobre a vida, né? O cinema tem um compromisso com a vida real, assim, nesse ponto bem diferente da televisão. Quando a gente vê, por exemplo, a novela das 8, a gente vê A Favorita, aí quem assiste vai lá e vê uma cena de julgamento, por exemplo. A Flora e a Donatella lá no julgamento. Parece que é tudo muito real, né? Eles colocam um cara lá vestido de juiz, as personagens estão lá. Mas se você for parar para pensar, você vai começar a reparar que aquilo tem tem um compromisso muito sensível com a realidade, não é muito real. Se você for ver, a roupa da Donatella não é muito parecida com a roupa que a gente sabe que tem uma presidiária. Se você for perceber, geralmente tudo é muito glamourizado na televisão, porque aquilo é um produto. E aquilo é muito mais fantasioso do que a realidade em si. E o cinema não. O cinema, ele tem um compromisso com a verdade, assim, com a vida de verdade, como ela é, muito maior do que a televisão. E aí que é gostoso. Porque aí no cinema, você pode ser destentado, você pode ser gordo, você pode ser lindo, você pode ser feio, você pode ser engraçado. O importante é que aquilo seja vivo, que as pessoas que vão assistir o seu filme têm que olhar para ele e têm que acreditar de alguma maneira que aquilo está acontecendo. Não é que nem na televisão, né? O cinema tem isso que faz dele ser totalmente mágico, né? A gente entra no cinema, fica uma sala escura e todo mundo acredita que aquilo que está acontecendo é real. Então, acho que é isso também, os papéis que eu faço no cinema e que geralmente os atores fazem. Os atores chegam no cinema, geralmente, porque eles já são, entre aspas, ou são muito parecidos com as suas personagens, ou eles têm, no mínimo, muita vontade de falar a respeito do que aquele filme vai pedir. Por exemplo, eu posso ser muito diferente de uma menina drogada, como eu fiz no Cheiro do Ralo, mas a mim interessava muito, como atriz, dar o meu depoimento e emprestar o meu corpo para mostrar para as pessoas como vive uma pessoa assim. Eu, como atriz, tinha muita curiosidade de falar: meu Deus, o que passa dentro da cabeça de uma menina que sai de casa e abandona tudo para ficar se drogando na rua? Né? E aí, o gostoso o cinema, ele tem tanto compromisso com a verdade que a gente não julga as pessoas. Você não julga os seus personagens. Você não pode, quando você vai fazer um filme, virar e falar: ah, não, mas eu não quero fazer o vilão porque ele só faz maldade e gente má ruim. A questão é: por que essa pessoa faz maldade? E aí, a partir do momento que a gente começa a fazer os papéis, a gente começa a perceber como as pessoas funcionam. Quando chega no final de um filme, você começa a prestar atenção que aquela pessoa podia ser você. Na verdade, não é você por uma série de fatores, mas podia ser. Podia ser. E aí a gente não julga, né? A gente vive. A gente empresta a sua experiência para tornar aquilo que você acharia tão horroroso e diferente de você numa coisa que é real. Né? Então o cinema também tem isso, ele humaniza o que a gente às vezes olharia e ficaria julgando. Né? Ou a gente podia de repente ter um super preconceito com esse tipo de pessoa, mas aí vão me dar um papel justamente de uma coisa que eu acho um horror.
na vida real. E eu vou ter que ser capaz de fazer aquilo e acreditar naquilo, e acreditar que aquilo poderia acontecer comigo. E aí é uma delícia, aí que dá o encantamento, né? De você conseguir se doar para essa história como se ela fosse verdade para você.